E aí pessoal, meu nome é Wellington e nesse vídeo a gente vai dar continuidade no desenvolvimento de um editor de texto com JavaFX. Agora vamos implementar o nosso copiar e o nosso colar. O nosso copiar, ele precisa pegar o texto que está selecionado. Então vou declarar um texto selecionado como string. E através do nosso text area, a gente pode dar um get selected text. E se esse texto selecionado não for vazio, a gente nega aqui. Então vou declarar aqui um clipboard. Esse clipboard é uma classe que tem acesso à nossa área de transferência. Então através dele a gente vai conseguir pegar o que tem na área de transferência ou definir alguma coisa para a área de transferência. Aqui nesse caso eu estou definindo um novo conteúdo na minha área de transferência, que vai ser o conteúdo que está selecionado no nosso text area. Então eu utilizo o putString para jogar esse texto no meu conteúdo. E em seguida eu posso definir isso na minha área de transferência, que é o meu clipboard. Passo esse conteúdo aqui. Agora vai ter esse texto na minha área de transferência. Eu vou executar. Agora, se eu escrever algum texto, pode ver aqui o que tem na minha área de transferência. Tem esses textos. Se eu copiar através aqui do copiar e abrir a área de transferência, ele vai ter copiado esse texto. Então com isso o método copiar já está funcionando. Agora eu vou criar aqui o colar. O colar também precisa ter acesso ao clipboard. Então vou copiar essa linha aqui, onde eu crio o clipboard. E se o clipboard tiver uma string, vou usar aqui o has string. Eu vou pegar essa string, pegar o clipboard.getString e jogar para essa nova variável. E aqui no meu text area eu vou inserir esse texto que eu acabei de pegar e o caret position. Vamos testar. Vou escrever aqui a palavra teste. Eu vou copiar. Se eu for em colar, ele cola então o teste. Agora eu vou implementar o selecionar tudo. O selecionar tudo é bem simples. Basicamente a gente vai chamar um método do text area, que é o select all. Vou executar para a gente testar. Já seleciona tudo. Se tiver quebras de linha, ele também seleciona tudo. Então já está ok. Então executando aqui novamente, a gente não implementou o novo. Então eu vou implementar agora o método novo. O novo ele vai ter algumas semelhanças com o sair. Vou copiar o código do sair e fazer algumas alterações. Eu vou colocar aqui salvando em vez de saindo. O que acontece aqui se tiver um arquivo que está sendo alterado e eu clicar em novo, eu não quero simplesmente criar um novo arquivo. Eu quero primeiro resolver esse arquivo que está sendo editado. Então para isso eu vou perguntar se a pessoa deseja ou não salvar esse arquivo. Aqui eu vou remover ou cancelar. Deixar somente o salvar ou não salvar para voltar para a tela. Se a pessoa quiser salvar o arquivo, a gente salva. Em seguida a gente vai resetar as informações para ser um novo arquivo. E eu vou resetar as informações também se a pessoa não quiser salvar. Ou um arquivo que é novo, que também não teve alteração. Vou criar aqui o resetar informações.
E o meu resetar informações vai definir o arquivo atual para nulo. Vai definir o meu text area para vazio. O arquivo alterado vai ser definido para falso. Então eu posso definir o nome do meu arquivo. Então ele vai ficar sem título, sem informações, e vai estar tudo resetado para começar um novo arquivo. Vamos testar. Se eu digitar alguma coisa aqui e clicar em novo, ele pergunta se eu quero salvar. Se eu clicar em não, ele joga para sem título, já some o asterisco, some o texto que tinha. Ou seja, já limpou tudo. Se eu abrir um outro arquivo e clicar em novo, ele tem que simplesmente iniciar um novo arquivo. E se eu abrir esse arquivo e começar a editar ele e clicar em novo, ele tem que perguntar o que eu desejo fazer também. Se eu desejo salvar ou não as informações do arquivo atual. Se eu clicar em não, ele simplesmente limpa. Já não está com aquele arquivo mais sendo editado e o comportamento já está ok. Então o novo já está funcionando, o abrir, o salvar, salvar como, sair, o copiar, colar, selecionar tudo. Agora a gente tem que implementar aqui a aparência escura e clara e também uma mensagem aqui no nosso sobre. Mas antes disso eu também quero implementar aqui para ser possível dar zoom no nosso texto. Então para isso eu vou abrir o FXML. Então no FXML, no text area, eu vou procurar aqui o onScroll. A gente pode pesquisar no Inspector. No nosso onScroll, eu vou chamar um método onScroll, que vai ser o responsável por ampliar ou reduzir o texto. Vou declarar esse método aqui. A gente vai receber aqui um scroll event. E o zoom vai funcionar aqui utilizando o Ctrl. Então quando a gente apertar o Ctrl e girar o scroll do mouse, para cima ele vai então aumentar o tamanho da fonte e para baixo ele vai diminuir o tamanho da fonte. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer é testar se o Ctrl está pressionado. Então pego aqui o evento e testo se o Ctrl está pressionado. E com o Ctrl pressionado, eu vou testar se o scroll está sendo aumentado. Posso pegar aqui o delta y e ver se é maior que 0. Se ele for maior que 0, eu vou aumentar o tamanho da fonte. Eu vou ter uma variável aqui, tamanho fonte, que eu vou declarar. E eu vou aumentar de 2 em 2 o tamanho dessa fonte. E para diminuir a fonte vai ser um pouco diferente, porque eu vou limitar o tamanho mínimo que a fonte vai poder chegar. Onde vai ser 8, o tamanho mínimo. Eu também vou utilizar o 2 aqui para poder diminuir. Em seguida, a gente pega o nosso text area, seta o estilo dele. Eu vou passar um fx font size, o tamanho da nossa fonte. Vai ser em pontos, pt. E vou dar um evento.consume para poder evitar que isso aqui seja processado de novo. Vou declarar aqui o tamanho da fonte como um double. Vou começar com 8. Agora eu vou abrir aqui o FXML para reconhecer a alteração que eu fiz do scroll. Então o scroll já está aqui, vou executar. E aqui ele até está aumentando o tamanho da fonte. Porém tem outros estilos aqui que a gente acabou não definindo. Então eu vou fazer um ajuste aqui também para isso.
Eu vou concatenar isso aqui com um método novo, que eu vou chamar de modo atual. A gente vai pegar o modo atual, que vai ser o modo claro ou escuro, e a gente vai concatenar isso com o tamanho da fonte. Vou criar aqui. O modo atual ele vai devolver uma string. Eu vou testar aqui o modo atual, que é uma variável que a gente vai alterar conforme a gente define para claro ou escuro. Então, vou testar se o modo atual é escuro. Se o modo atual for escuro, eu vou definir, então, as informações para modo escuro. Essas informações do modo escuro, o estilo do modo escuro, no caso, e do modo claro também, vai ficar dentro de um enum. Vou criar esse enum agora. Vou criar aqui um novo enum. Vou chamar ele de tema. A gente vai ter aqui o CSS do claro. E também do escuro. Como eu já tenho salvo, eu vou ir colando aqui e só explicando. Aqui é a cor da borda. No caso, ela é branca, para o modo claro. Aqui é a cor do fundo, que eu também vou deixar como branco. Aqui vai ser a cor do nosso texto, que vai ser preto. Vou definir também a cor da seleção. E a cor do texto que for selecionado. Vou definir agora aqui o escuro. Vou declarar aqui algumas strings. A cor da borda. A cor do fundo, a cor do texto, a cor da seleção e a cor do texto selecionado. Vou criar um construtor com esses atributos e vou criar de forma estática uns métodos de forma estática para pegar o modo escuro e o modo claro que a gente vai utilizar lá no controller. Então, public static string modo escuro. Mesma coisa para o modo claro. A única diferença é que a gente substitui aqui para claro. E com isso nosso enum está finalizado. Voltando aqui para o controller então, o modo atual, eu vou criar ele aqui como escuro. Então o modo atual vai ser um private string. Modo atual, ele vai ser escuro. A gente pode executar aqui, escrever algum texto e deu um erro. Esse erro é porque faltou aqui os dois pontos entre o size e o tamanho da fonte. Então aqui, agora a gente consegue aumentar ou diminuir a nossa fonte. E é isso, pessoal, espero que tenha gostado. Se gostou, deixa um like para apoiar o canal. Compartilhe esse vídeo para quem possa se interessar. Se inscreve no canal para sempre receber os vídeos novos. E é isso, pessoal. Valeu, até a próxima.